E aí, gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o poema Cântico 6, da Cecília Meirelles. Então, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre a Cecília Meirelles, sobre a vida dela, e eu queria começar falando que Cecília Benevides de Carvalho Meirelles foi uma jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. Ela representou um papel fundamental no modernismo brasileiro, embora ela não tenha seguido os padrões da Semana de Arte Moderna de 1922, e ela se destacou como uma das principais vozes femininas da literatura brasileira no século XX. E antes de eu começar a falar um pouco sobre a vida da Cecília Meirelles, eu já queria destacar que ela combateu a palavra poetisa, porque ela considerava a palavra poetisa uma forma de discriminação de gênero. Então ela deixou isso evidente no poema Motivo, que eu vou deixar aqui do lado. Então, embora tenham existido outros poetas antes da Cecília Meirelles e algumas poetas contemporâneas dela, ela foi reconhecida oficialmente como a primeira grande poeta da língua portuguesa e está entre os melhores poetas do Brasil. Cecília Meirelles foi a única dos 4 filhos da família que sobreviveu. Ela não chegou a conhecer o pai, porque o pai dela morreu 3 meses antes de ela nascer, e aos 3 anos ela também perdeu a mãe. Então ela foi criada pela avó materna. Em 1910, quando ela terminou o ensino fundamental na Escola Municipal Estácio de Sá, ela ganhou do inspetor escolar Olavo Bilac, sim, Olavo Bilac, o prêmio de reconhecimento pelo seu esforço e pelo seu desempenho. Com 20 anos, em 1921, ela se casou e teve 3 filhas. Em 1935, o marido da Cecília Meirelles, que tinha depressão, acabou se suicidando. 5 anos mais tarde, a Cecília formalizou um novo relacionamento. Ela recebeu o prêmio Olavo Bilac pelo livro Viagem, e esse prêmio foi concedido pela Academia Brasileira de Letras em 1938. Falando um pouco agora sobre o estilo e sobre a escrita dela. Como poeta, o estilo dela era principalmente neossimbolista, e os temas dela incluíam tempo efêmero e vida contemplativa. Ela se consagrou como uma poeta desviante, porque ela não se enquadrava no período histórico dela, que era o modernismo. Ela não foi encaixada como modernista durante o período do modernismo. Outro fato importante é que a Cecília Meirelles fez parte do grupo Festa, um grupo de poetas modernistas, cuja proposta era um retorno às grandes raízes simbolistas que cultivavam uma linha espiritualista e de tradição católica. Esse grupo era considerado como composto por modernistas conservadores e foi de uma forma de contraposição aos modernistas da linha de choque. Falando sobre a relação da Cecília com a educação. Entre 1935 e 1938, ela lecionou na Universidade de Curta Duração do Distrito Federal do Rio de Janeiro, lembrando que até 1960 a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Ela teve um centro cultural também. A Cecília, como crítica do governo Vargas e defensora de uma educação pública de qualidade, participou da fundação do movimento Escola Nova. O movimento Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino que defendia a universalização da escola pública, laica e gratuita. Então, ela participou da fundação do movimento Escola Nova junto com outros intelectuais da época. Em 1934, ela e o primeiro marido criaram um Centro de Cultura Infantil, que foi a primeira biblioteca para crianças no Brasil. E tinham mais de 1.000 crianças inscritas nesse centro de cultura. Só que, diante de denúncias anônimas de que lá haveria material de caráter duvidoso, ou seja, de caráter comunista, esse local acabou sendo fechado em 1937. Para quem tiver curiosidade, esse material duvidoso se chama As Aventuras de Tom Sawyer, e é um livro infanto-juvenil que vai contar as aventuras desse rapaz, Tom Sawyer, que vive com a tia, com um irmão e com um amigo. A Cecília Meirelles, ela defendia o ensino laico. Então, com muita firmeza, em um momento em que o Brasil tinha um pensamento muito conservador, quase fascista, se é que eu não posso dizer que era fascista, ela teve coragem de se opor à mistura entre a religião e o ensino público. Isso mostra que ela era uma educadora nata. Tanto que o primeiro livro de teoria de literatura infantil brasileiro foi escrito por ela, chamado Problemas da Literatura Infantil. Falando agora sobre algumas curiosidades da Cecília Meirelles.
Embora vários escritores tenham sido retratados em papel moeda, a Cecília Meirelles foi a primeira e única literata a estampar uma cédula nacional. Ela foi homenageada nas notas de 100 cruzados novos entre 1989 e 1992. Um fato interessante sobre as obras de Cecília Meirelles é que elas têm muita relação com autoconhecimento filosófico e também tem muita relação com espiritualidade. Por isso eu pesquisei e li que uma mestranda em ciência da religião, chamada Rafaela Caroline de Souza Corrêa, desenvolveu uma dissertação sobre a obra da Cecília Meirelles chamada Poemas Escritos na Índia. A pesquisadora observou que tem uma constante espiritualidade na obra da Cecília Meirelles e tem uma afinidade com a Índia, além de um encantamento com o pensamento de Buda, Gandhi e dos Upanishads. Esse último aí eu não faço a menor ideia de como pronuncia. A pesquisadora ainda afirmou que a poesia da Cecília Meirelles é uma arte comprometida com o processo de autoconhecimento e que vai promover uma transformação. Esse processo de autoconhecimento foi muito importante para demonstrar a inclinação da Cecília Meirelles com os assuntos espirituais e com a sua orientação em questões de existência. Assim, a Cecília Meirelles ela não foi só influenciada, mas ela desenvolveu um encontro e uma parceria com a Índia. Outro ponto interessante que a pesquisadora citou foi sobre a importância da presença do estudo das religiões e das filosofias da Índia dentro da literatura brasileira. Ela disse que o contato dos leitores e de estudiosos com a filosofia indiana, aplicado no nosso cotidiano, possibilita, assim como mostrou a Cecília no livro Poemas Escritos na Índia, uma visão menos preconceituosa e menos orientalista da Índia e das diversas religiosidades que tem lá. Essa aplicação ou essa vivência da filosofia indiana no cotidiano é uma característica importante para compreender o país, suas particularidades e o seu caráter múltiplo. Vamos então para a análise do nosso poema. Eu não vou ler o poema por completo aqui por uma questão de tempo, eu vou partir direto para a análise, eu vou ver se eu consigo deixar o poema aqui no canto. A Cecília vai apresentar uma simbologia com um caráter que vai se dividir em dois. E ela relaciona essa dualidade, essa divisão de caráter, através de dois pontos que vão caracterizar as dimensões da vida: o plano físico e o plano metafísico. Mas o que é a metafísica? A metafísica é um termo que vai significar o que está para além da física e é comumente associado ao filósofo Aristóteles. No entanto, esse termo vem de Andrônico de Rhodes, que é outro filósofo grego, que organizou os escritos do Aristóteles. O Aristóteles tinha escritos sobre física e sobre o que ele chamava de filosofia primeira, que recebeu o nome de metafísica pelo Andrônico de Rhodes. A metafísica busca o conhecimento da essência das coisas, dessa diferença entre o que permanece e o que se transforma, do que é constante e do que muda. Só que isso é um outro assunto que eu inclusive posso até fazer um outro vídeo outro dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o uso da segunda pessoa nos verbos do poema. Isso vai mostrar pra gente que o eu lírico tenta induzir ou convencer o leitor do seu ponto de vista, algo que nós podemos notar também com as frases afirmativas, como é o caso do primeiro verso do poema: Tu tens um medo. A dualidade que o lírico vai apontar quase que constantemente no poema é uma forma de representar uma conversa simbólica entre o que pertence à realidade e o que transcende essa realidade. É uma forma de sugerir que nós, seres humanos, procuremos ir além do mundo material, além dessa vida material, e só quando a gente conseguir ir além é que nós vamos entender como nós estamos integrados em uma totalidade. A ideia, então, é que existe uma espécie de mundo indestrutível em contraposição à realidade que vivemos. Isso é revelado através de pares simbólicos opostos e complementares, como amor e tristeza, ou dúvida e desejo, ou é sempre outro, é sempre o mesmo. Através desses pares simbólicos presentes no poema, é possível com que a gente encontre uma filosofia existencialista, no qual tem uma necessidade de encontrarmos um significado para a nossa existência. E a chave para descobrir esse significado está em entender a integração de um ser com todos os outros entes que estão no mundo. E esse entendimento só vai ocorrer
quando nós transcendermos as limitações do plano material, da vida material, para enfim nós alcançarmos a totalidade. Podemos ver também que o eu lírico diz que o outro, aquele a quem o eu lírico se refere, se renova todo o dia pelos mesmos sentimentos que antes repudiava: o amor, a tristeza, a dúvida e o desejo. Esse processo de renovação indica uma transformação do outro, que lembra o processo de individuação. Segundo Carl Jung, a individuação é um processo psicológico de integração dos opostos, incluindo o consciente e o inconsciente, que são os dois lados como Carl Jung divide a mente humana. Nesse processo, ocorre a necessidade de, entre aspas, deixar morrer os lados inconscientes para que se renove o lado consciente. Tá, mas onde o poema vai entrar nessa história? O medo da morte, mencionado já no início do poema, é o medo de recuperar tudo que a gente oculta no nosso lado inconsciente. Ou seja, o medo da morte é algo que vai bloquear o processo de individuação. E por sua vez, quando ele bloquear esse processo, o ser humano vai ser impedido de transcender o mundo material. Como o eu lírico vai sugerir então que a outra pessoa, que o outro, possa lidar com isso? Não tendo medo da morte. Ou seja, não tendo medo de aceitar o seu lado inconsciente. No 13º e 14º verso, quando o eu lírico vai dizer que és sempre outro, que és sempre o mesmo, temos outro exemplo da dualidade, ou seja, temos de novo dois lados opostos. Podemos notar então que essa dualidade ela é constante no poema e que o eu lírico vai expor esses pontos para que o outro perceba todos esses detalhes que fazem parte do processo de individuação e que podem passar despercebidos ou disfarçados no nosso cotidiano. Na segunda estrofe, o eu lírico vai falar sobre amor. Porém, ele não se refere ao amor do qual comumente a gente se refere. O eu lírico vai abordar um amor que transcende em muitos aspectos, como amar sem querer amar, amar sem sentir amor, amar sem esperar nada, sem se preocupar se o amor te torna feliz, e por aí vai. Por fim, eu gostaria de abordar a última estrofe, que sob a minha interpretação pessoal, acredito que o eu lírico parece estar falando sobre o momento da morte. Quando ele diz "sê o que renuncia", creio que o eu lírico vai tentar persuadir o outro, o seu leitor, a aceitar o seu lado inconsciente, deixando de lado essa angústia e o orgulho de ter passado toda a vida sem assumir esse lado. Então, quando o eu lírico vai falar esse trecho, que eu vou deixar aqui no canto, parece que ele se refere a tudo que o outro viveu e experienciou em vida, incluindo todas as suas dores, tristezas e os momentos difíceis, que não passam de enganação, porque o outro viu através de olhos humanos que não foram além da vida material. Assim, os últimos versos, que eu também vou deixar aqui no canto, vão revelar que no momento da renúncia, ou seja, da morte, ao olhar com outros olhos, olhos não humanos, não os olhos de quem está preso na realidade terrena, é possível ver melhor. É possível ver que a realidade terrena é efêmera e que a única coisa que dela ficou somos nós, que somos eternos ao transcendermos esse mundo. Para finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento à Amanda Rosa de Bittencourt, que realizou um trabalho chamado Uma Análise Psicológica do Duplo em Cecília Meirelles, e através desse trabalho eu consegui muitas informações que me ajudaram a fazer essa análise completa do poema. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal. E até a próxima!